Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia! Um extraordinário dia, uma quinta-feira de bênçãos para todos vocês que estão aqui comigo agora ao vivo no Facebook. Bom dia, bom dia! Para quem já está aqui no Instagram. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo no YouTube, no meu canal aqui no YouTube. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida por estar aqui neste momento. Não saia agora deste vídeo, desta live ao vivo, porque Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem uma palavra de direção, de conhecimento, porque nós precisamos buscar conhecer a Deus, o seu reino. Nós começamos ontem a falar um pouquinho, dei uma introdução no devocional de ontem sobre o reino de Deus, sobre nós vivermos nesta terra, mas com o nosso coração, a nossa mente no reino de Deus. Nós temos que viver nesta terra sabendo que nós não somos daqui, que nós pertencemos a um reino celestial. Nós fazemos parte de um lugar de governo que Deus é quem está governando, é Ele quem está liderando. E nós temos que saber que não estamos sozinhos aqui. E quando nós entendemos isso, nós rompemos, nós avançamos. Então, o tema do nosso devocional hoje é a atitude que te faz vencer. A atitude que nos faz vencer. E que atitude é essa? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu espero que o seu coração esteja desejoso de compreender as coisas espirituais. A palavra do Senhor diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, você estar num momento devocional onde você não está conectado com Deus, onde você não está cheio do Espírito Santo, onde o Espírito Santo não habita dentro de você, você vai ter dificuldade de entender o que o Espírito Santo está nos dizendo. É tanto que a palavra de Deus vai dizer, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, para você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, para quem vai estar assistindo esse devocional em algum momento do dia, já começa a trazer para dentro de você, para a sua mente, para a sua alma, a presença do Espírito Santo. E nós vamos orar por isso. Por isso que não existe leitura, meditação na palavra de Deus, se não houver a presença do Espírito Santo, porque senão vão ser somente letras. E a palavra do Senhor diz que a letra mata. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então quem traz vida, a palavra de Deus é o Espírito Santo. Então não tem como nós termos tempo devocional com Deus se não houver a presença do Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas confundem a presença do Espírito Santo com um friozinho na espinha. Porque o friozinho na espinha, o arrepiar, vamos dizer assim, passa. Mas o Espírito Santo, ele habita. Ele tem que habitar. A palavra do Senhor fala que nós somos templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele precisa habitar em você para você estar caminhando conforme a vontade de Deus. Porque é o Espírito Santo que nos testifica, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós não tivermos a presença do Espírito Santo em nós, a terceira pessoa da Trindade, nós temos que ter consciência que o Espírito Santo também só vai habitar em nós se nós formos um templo em condições habitável, sem pecado, ou se houver pecado, viver uma vida gerando frutos de arrependimento. Não também pecando, se arrependendo, não, tendo consciência que nós temos que nos afastar das tentações e das inclinações de comportamentos que nos afastam de Deus. Então nós temos que viver uma vida alinhada com Deus aqui nesta terra, porque nós estamos aqui vivendo o reino de Deus, estabelecendo o reino de Deus aqui nesta terra. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esta manhã. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua presença, Pai. Sabemos, Senhor, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que Te adoram em espírito e em verdade.
aqueles que se relacionam contigo, Senhor, em verdade, em sinceridade, que os corações estão rendidos à tua vontade, rendidos ao Senhor, que têm buscado viver uma vida, Senhor, que agrada a ti. A tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Que a nossa vida de fé, a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada, a nossa jornada nesta terra, enquanto estamos aqui, Pai querido, que nós possamos estar alinhados com o teu reino, alinhados com a tua palavra, alinhados com a tua vontade, para não sermos, Senhor, desviados do caminho que nos leva até a eternidade, do caminho que nos dá a salvação, que nos leva, Senhor, até a tua presença na glória. Pai querido, nós reconhecemos que somos falhos, que pecadores e pedimos perdão. Pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados nesta hora, para que possamos ser achados por Ti, agradando ao Senhor, uma voz que o Senhor conheça e que o Senhor receba o clamor, a oração. Não queremos ser achados naquele grande dia, depois de tantos feitos, e o Senhor dizer, apartai-vos de mim, e o Senhor não nos reconhecermos. Mas neste momento, Pai, nós queremos estar alinhados com o Teu coração. Sermos achados por Ti, ó Pai, onde nós estivermos, onde nós irmos, onde nós colocarmos a planta dos pés, que ali o Senhor nos encontre com uma vida voltada e dedicada ao Teu reino. Sermos achados por Ti, ó Pai, como filhos amados, que agradam ao Teu coração. Nesta manhã, Pai, neste momento, nesta quinta-feira, nós entregamos a Ti a nossa vida. Se há em nós algum caminho mau, Pai, nos perdoa, nos limpa, nos purifica e nos guia pelos Teus caminhos, Senhor. Tira tudo aquilo, Pai, da nossa mente, todo pensamento, Pai, todo sentimento dos nossos corações, dentro da nossa alma, se estiver perturbada, tudo o que esteja, Senhor, nos afastando do Senhor. Mas que agora o Teu Espírito Santo tome o Teu lugar, toma o Teu lugar, ó Pai, de governo nas nossas vidas, em nossa mente, renovando a nossa mente, em nossa alma, em nossos corações. Habita em nós, acha em nós um templo habitável. Pai querido, venha habitar em nós e se mover através de nós. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, pela Tua presença, que a Tua presença invada agora todo o nosso ser. Toque todo o nosso ser, tirando toda impureza, Pai querido, todo pensamento negativo, Pai, todo sentimento de rancor, de mágoa, Pai querido, toda angústia, Pai querido, todo medo agora, Pai querido, toma conta de nós, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, revestido e renovado pelo Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém queridos. Nós somos desafiados todos os dias a nos mantermos constantes e perseverantes naquilo que Deus nos mandou fazer, naquilo que Deus nos deu direção para fazer. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui agora. O que Deus tem pedido para você? Dedicação, ânimo, coragem. O que Deus tem pedido de você? O que Deus tem pedido de você no sentido, a sua voz, para ser uma voz dos céus aqui nesta terra? A sua vida como exemplo e referência, talvez no meio dos seus. Talvez você viva em ambientes onde ninguém serve a Deus. Onde ninguém reconhece Deus, o Deus soberano. Só você. Mas você está acuado, se escondendo, com medo, inseguro de se posicionar. Mas nós vamos falar sobre o nosso posicionamento aqui. Se Deus está te incomodando para você ser a voz profética no meio dos seus, se Deus está te incomodando a se levantar para ser quem vai romper dentro da sua família, que vai viver pela fé, onde as pessoas vão olhar e vai falar, até parece que vai dar certo, mas você vai se levantar para ser palco de milagres, para que outros vejam que foi Deus quem te levantou e que foi Deus que fez. Talvez Deus está te chamando hoje para que o nome dele seja exaltado e glorificado no meio onde você vive, onde você convive, no meio dos seus, através de você. Mas para isso você vai precisar ter uma atitude
que os céus nos respalda. Os céus nos respalda para nós nos movermos, nos movimentarmos e agirmos da forma que Deus também está pedindo. Se Deus te chamou, se Deus está te dando uma convocação, Ele vai te sustentar. Ele é o seu respaldo. Ele é a sua cobertura. Se Ele está mandando você ir, vai. Mas presta bem atenção em como você tem que ir. Primeiro texto de hoje é 1 Coríntios 4:20. Nós vamos falar sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo, é o reinado, o governo do nosso Senhor aqui nesta terra. Então é Deus estabelecendo o governo dele, a liderança dele, o reinado dele aqui nesta terra. E quem estabelece o reino de Deus aqui somos nós. Porque é nós que estabelecemos Deus governando dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa empresa, aonde nós formos. Aquilo que você faz, o governo de Deus precisa estar estabelecido ali. E a liderança dele ser à frente de tudo que você for fazer. Então o reino de Deus, ele precisa ser estabelecido de uma forma, nós vamos ler aqui, específica. Porque não é só você pedir para que o reino de Deus se estabeleça, você tem que se mover em atitude para que isso aconteça. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Para quem está chegando agora, bom dia, querido, querida, Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai dizer assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Em outras versões vai estar, mas em poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, em outras versões vai estar em conhecimento, mas em poder. O que isso quer dizer? Que o reino de Deus não basta eu ter só conhecimento, ter uma boa oratória. Não depende daquilo que eu tenho humanamente falando para que o reino se estabeleça. Para que realmente Deus venha governar na minha vida, na minha casa, o governo, o domínio espiritual do reino de Deus, né? Porque Deus é espírito. Então o reino de Deus não é um palácio, não é um castelo com um trono, né? Fisicamente falando. É espiritual. É Deus, os seus anjos, é o mundo espiritual que relacionado à sua vida ser liderado pelos anjos, pelo poder de Deus. Porque enquanto nós não estamos vivendo o reino de Deus aqui nesta terra, enquanto nós não estamos estabelecendo o reino de Deus aqui nesta terra, nós estamos dando lugar ao diabo. E a palavra do Senhor diz, não deis lugar ao diabo. O que quer dizer dar lugar ao diabo? É ao invés de você estar pedindo o governo de Deus, estabelecendo a partir da sua atitude, não só em conhecimento, mas em poder, ou seja, em virtude, você sendo uma pessoa empoderada, ou seja, cheia do poder de Deus, que as suas ações, que as suas palavras, que as suas direções, que os seus conselhos, que tudo que você faz aqui nesta terra não seja por você, mas seja o poder de Deus através de você. Um exemplo, estou aqui, né? Hoje é o 24º dia, 24 dias, todas as manhãs fazendo esse tempo devocional junto com vocês. Mas não é o meu conhecimento, não é a minha oratória, não sou eu que vou mudar nada na sua vida. Não é o meu conhecimento da palavra, não é o jeito que eu falo, não. O que vai mudar a sua vida, você que está aqui ouvindo esta palavra, é o poder de Deus, que desde quando eu inicio, eu declaro, Senhor, seja feita a tua vontade e que seja ministrada a tua palavra. Então, a partir do momento que eu sei que é o poder de Deus em mim e através de mim para tudo aquilo que eu realizo, eu estou estabelecendo o reino de Deus. Porque o poder de Deus se manifesta quando o reino de Deus está governando as nossas vidas, governando a nossa história, governando a nossa família. Então, nós precisamos ter esse entendimento de que o reino de Deus, ele se estabelece espiritualmente falando aqui nesta terra a partir de mim e a partir de você. Mas não a partir do meu conhecimento, a partir da minha oratória ou a partir da sua performance. É a partir do poder de Deus agindo em você. É o poder de Deus se manifestando através de você. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui à igreja de Coríntio.
Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. O reino de Deus, ele consiste, ele é estabelecido, ele é fundamentado a partir do poder de Deus. É você empoderado pelo poder de Deus. Como eu disse no início, as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. Então o Espírito Santo, ele precisa estar habitando em você. As suas ações, os seus pensamentos, eles precisam ser direcionados pelo poder de Deus. Vai dizer também em Mateus, capítulo 11, versículo 12, um outro texto que fala especificamente sobre o reino de Deus. Mateus 11, 12 vai dizer assim: E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino de Deus, ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Em outras versões vai estar assim: o reino de Deus, ele é tomado por força. É preciso haver um esforço para que o reino de Deus, ele se estabeleça e se manifeste na sua história, na sua vida. Existe uma oração que eu sempre faço e eu direciono a quem eu tenho oportunidade, que a sua oração seja: Senhor, governe a minha mente, governe a minha alma, governe o meu ser. Senhor, governe, toma o teu lugar de governo na minha casa, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida do meu esposo, sobre o meu trabalho. Seja o teu governo manifestando em tudo aquilo que eu tenho debaixo das minhas mãos. Que as suas mãos não estejam tomando nada por esforço físico, mas a partir de um esforço espiritual. E qual é o esforço espiritual que nós temos que ter? Jejum, oração, consagração, posicionamento diante do mundo espiritual, que ele existe. É um esforço espiritual. Por isso que aqui está dizendo, nós temos que tomar o reino de Deus à força. Nós temos que nos esforçar, sermos perseverantes. Não é uma vida assim: ai Deus, eu acredito que o Senhor existe. O Senhor é só uma força maior. Não. Você tem que se posicionar com autoridade. O Senhor Jesus disse que Ele nos deu autoridade aqui nesta terra, a partir do nome dEle, para nós curarmos enfermos, pisarmos escorpiões e serpentes. Nós temos uma autoridade do reino de Deus aqui nesta terra. Então, quando o reino de Deus se estabelece e você se empodera do reino de Deus, do poder de Deus, nada te para. Não há muros que ficam à sua frente, não há portas que ficam fechadas, não há perseguições e afrontas que te derrube. Você se mantém de pé. É um esforço espiritual. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. Você é empoderado pelo poder de Deus a partir do reino dele aqui nesta terra. É um reino espiritual e nós temos que entender que é espiritual, porque vai dizer lá em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. Ou seja, você não vai lutar contra aquele que falou mal de você. Você não vai ir lá tirar satisfação com aquele que afrontou você. Não, aquele que cometeu alguma injustiça. Não é contra pessoas a nossa luta aqui. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos viver essa realidade trágica e terrível que estamos vivendo, onde as pessoas por ciúmes matam, onde as pessoas por dívida matam, onde famílias estão se destruindo por influências malignas. Olha, queridos, para nós entendermos o que é o poder do mundo espiritual, nós precisamos entender que nós não estamos nesta terra brincando. Não é brincarmos de sermos cristãos, de acreditarmos em Deus. Nossa vida aqui, ela precisa ser direcionada. A nossa vida nesta terra, ela precisa ser direcionada ao reino de Deus. Porque quando nós estamos vivendo debaixo da autoridade que o governo de Deus estabelece aqui, nós estamos guardados, protegidos. É o que diz lá em Salmo 91, onde muitos só deixam a Bíblia aberta lá, achando que só Bíblia aberta. Queridos, o mundo espiritual é muito além do que nós imaginamos. E nós temos que buscar estarmos posicionados nele. Nós estamos muitas vezes, presta bem atenção nisso, já eu vou encerrar. As pessoas hoje estão tão focadas, se esforçando, colocando esforço, vamos dizer assim, em se posicionarem aqui nesta terra, em status, em fama, em nomes, em reconhecimento, mas no reino de Deus nem é conhecido. No reino de Deus ninguém sabe quem você é. Isso é poderoso.
Ao invés de nós queremos ser reconhecidos aqui nesta terra, nós temos que ser reconhecidos nos céus. Porque quando nós somos conhecidos nos céus, onde os anjos, onde o Senhor conversa lá com os anjos e diz assim, olha, minha filha tem orado, tem clamado, não tem como eu não liberar coisas extraordinárias para a vida dela, porque ela tem sido referência, ela tem estabelecido o meu reino nesta terra. Olha a luta que ela está passando, mas ela está posicionada no reino, ela está clamando. E aí o reino te conhece, os céus te conhecem. É o reino de Deus te conhecendo, você é conhecido nos céus. E quando nós somos conhecidos nos céus, o Senhor nos levanta aqui nesta terra. Mas não por nós, mas que através de nós o poder dele se manifeste, o governo dele seja conhecido, o nome dele seja levantado. É a partir daí que nós somos levantados e conhecidos aqui, quando somos conhecidos lá. Então o reino de Deus, ele precisa ser estabelecido em nós e através de nós aqui nesta terra, para que nós possamos realmente glorificar o nome de Deus aqui. E a partir do nome dele ser glorificado, não tem como você não vencer, não tem como o Senhor não te honrar, que Deus é um Deus de honra. Deus é um Deus de reconhecimento, mas é espiritual, primeiramente é lá. Então, antes de nós querermos estarmos em palácios aqui nesta terra, em lugares onde estão os grandes, nós temos sim que buscar estar onde nós somos vistos, mas não pela nossa glória, não pelo que nós fazemos, mas para que através de nós o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Então, antes de buscarmos posicionamento na terra, nós temos que buscar posicionamento nos céus. É nos céus, em nome de Jesus, que nós temos que estar. Nós temos que estar firmados na rocha que é Jesus. Queridos, que Deus continue trazendo para nós esse sustento, né? Porque não é fácil. Não é fácil vivermos nesta terra, não é. Nós somos bombardeados por todos os lados. Por isso que nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas diz a palavra, mas é contra os principados e potestades da maldade. Há um levante maligno contra nós, porque o diabo nos odeia, porque ele sabe que nós somos filhos amados de Deus e que Deus tem para nós uma vida de bênçãos nesta terra. E ele vai fazer de tudo para impedir. Mas então a nossa luta não são contra as pessoas que muitas vezes são usadas pelas ações malignas, mas é contra o diabo mesmo. A palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então se eu e você estamos discernindo que essa luta, esse levante, essa opressão é maligna, nós temos que nos posicionar no reino de Deus para repreendermos, expulsarmos, declararmos. Aqui não, Satanás, aqui quem governa é o meu Deus. É o governo de Deus aqui. É o reino de Deus. Eu tomo com esforço de fé, perseverança. Tomo o reino de Deus com esforço. É um esforço que não é físico, mas é espiritual, como nós estamos aqui. Não é fácil nós tirarmos um tempo do dia, não é? O nosso dia a dia é corrido, mas nós temos que nos esforçarmos para que nossa vida espiritual esteja alinhada com os céus. Amém? Que esta palavra tome conta do seu coração. Jaque, querida, obrigada. Deus te abençoe também poderosamente. Deus, ele sabe daquilo que a gente não sabe. Ele vê aquilo que a gente não vê. Então ele está dizendo, filha, se posiciona aí no reino. Se posiciona aí, porque eu estou tomando a tua causa agora. E diz a palavra que ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Então quando nós nos posicionamos onde ninguém está vendo muitas vezes, às vezes é o seu quartinho de oração. Ninguém está vendo você lá, chorando, clamando a Deus, mas você está lá. Ali é um posicionamento no reino de Deus. E quando você está ali, Deus está ali. Queridos, isso é muito poderoso. Deus se levanta e diz, eu estou dando ordem agora a respeito do meu filho e da minha filha, porque ele se posicionou, ele está lá, orando, clamando, buscando. É assim que nós vamos ver Deus movendo as nossas vidas até ele voltar. Nós posicionados no reino dele, espiritualmente falando, e o Senhor dando ordem aos anjos ao nosso respeito.
enviando provisão, enviando cliente, abrindo portas, curando a enfermidade, onde o diagnóstico médico diz que não tem jeito, não tem cura, e Deus mandando os anjos lá, vai sim, vai lá, toca, Espírito Santo vai lá, move, tira essa mágoa, tira esse rancor, tira essa tristeza, e Deus dá ordem. Deus é quem tem o domínio e o poder sobre céus e terra. Quando nós nos posicionamos no reino de Deus, Ele dá ordem ao nosso respeito. Decretos muitas vezes de morte, o Senhor vai lá, revoga, cancela e libera decretos de vida, porque nós estamos posicionados no reino. Não são os palácios desta terra que nós temos que procurar estarmos posicionados, mas é no reino de Deus, porque quando estamos posicionados no reino de Deus, Deus é que nos leva a lugares. É Deus que nos coloca em lugares que às vezes a gente nem imaginava chegar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Você nem imaginou ou sentiu, ou pensou a respeito dos lugares que Deus tem preparado para você estar lá, chegar lá e ser luz. E ser uma voz do reino neste lugar. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por esta palavra. Pai, obrigado pela tua presença aqui. Podemos sentir, Pai, o teu Espírito Santo tocando em nós. Obrigado, Pai, por nos ensinar e nos reposicionar aonde muitas vezes nós já estamos saindo do lugar. Somos reposicionados por Ti agora, no lugar aonde nós devemos estar, que é no Teu reino, Pai. Estabelecido, Senhor, no Teu reino, debaixo do Teu governo, debaixo da Tua liderança, debaixo da Tua voz, nos guiando, nos conduzindo. Nos posicionamos agora, Pai, novamente. Se por um acaso nós nos desviamos, nos posicionamos novamente no centro da Tua vontade. É no Teu reino que nós queremos ser reconhecidos. É no Teu reino que nós queremos estar fazendo, Senhor, sinais e maravilhas, como o Senhor nos deu poder para isso. É para a Tua glória, é para o Teu reino. E que a Tua misericórdia nos alcance. E o Senhor dê ordem aos Seus anjos ao nosso respeito, nos dando livramentos aqui nesta terra. Pai querido, enviando a provisão, abrindo portas, curando aqueles que estão enfermos. Pai querido, restaurando casamentos, relacionamentos, trazendo vida onde há morte. Pai querido, dê ordem ao reino, Senhor, ao nosso respeito, porque nós estamos posicionados diante de Ti. Queremos ser vistos, encontrados, achados pelo Senhor. Como a Tua palavra diz, que chegou a hora em que o Senhor está procurando os verdadeiros, que Te adorem em espírito e em verdade. Nos encontre, Senhor, nos encontre posicionados no Teu reino e que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos acompanhem. Eu declaro, Pai, vitória, bênção sem medida sobre a vida dos Teus filhos. Cura, Senhor. Pai querido, restauração, salvação no lar, libertação, portas abertas, paz, prosperidade sobre a vida de cada um dos Teus filhos que estão ao vivo agora e que vão assistir esse devocional depois. Que seja a Tua palavra inundando corações. Pai querido, renovando a mente dos Teus filhos e restaurando histórias. Pai querido, transformando destinos. Que eles sejam tocados poderosamente pelo Teu poder e que o Teu reino se estabeleça agora, aonde eles estão, a partir do esforço que eles têm feito de orar, de buscar, de clamar, de perseverar na Tua presença. Em nome de Jesus. Ore assim comigo, queridos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe a sua casa, a sua família e tudo que você for fazer hoje. Em nome de Jesus, a live vai ficar salva aqui. Encaminhe e abençoe a vida de alguém em nome de Jesus. Beijo, Deus te abençoe.